Pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso vai nos ajudar a concluir o nosso trabalho, que é de narrar toda a Bíblia Sagrada. Gênesis 13. Abrão saiu do Egito e subiu para Nebegue, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. De Neguebe prosseguiram para a sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram suas tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para suportar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram um desentendimento entre os pastores de Abrão, os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflitos entre nós e entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte de terra que desejar e nos separemos. Se você escolher a terra da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo a Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções do norte, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcançar, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhes darei tanto descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou-se seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Gênesis 14. Por esse tempo houve guerra na região. Anfafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlamen, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Bisa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Amã, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Osterote, Canaim, os Uzim em An e os Emins em Savé, Quiriatim, e os Hereus de Monte Seir em até El para
e beira do deserto. E em seguida voltaram e foram a En-Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tormar. Então o rei de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamado de Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Afarteu, rei da Babilônia, e Oriaque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército do rei de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos seus soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló e o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão. O hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencentes a Malé, o amorreu, Malé e seus parentes, Ecol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinha nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quelodã fugiu, mas Abrão os perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com os Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savá, conhecido como o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Dom Altíssimo, trouxe para Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou meus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram, e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol, Moré, meus aliados.